E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romano e hoje eu vou dar continuação, né, aos vídeos que eu tô falando sobre química. Então eu parei em Thomson, né, no modelo atômico de Thomson, né, que a principal coisa foi a descoberta dos elétrons e tal, mas você tem que ver lá. E hoje eu faço sobre o modelo atômico de Ernest Rutherford. Beleza? O modelo atômico de Rutherford foi muito importante porque ele acabou com aquela ideia de John Dalton e Thomson, que era qual? Que o átomo ele era apenas uma esfera, né? Então, para a gente dar uma melhorada, né, nessa ideia, é bom a gente rever como é que era o modelo atômico de Thomson, né? Que é mais atual para a época deles, né? Até a chegada desse aqui que é quase o modelo atômico atual, que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Então, deixa eu apagar aqui, que todo mundo sabe que é o modelo atômico do Rutherford, né? Então, para Thomson, né, que era o modelo mais atual da época, como que era o átomo? Thomson via o átomo com um pudim de passas, né, que foi nomeado o modelo atômico dele. Então, dando uma desenhada aqui, era mais ou menos assim, tá? Mas vamos para o importante, são as características, né? Então, isso aqui que era a representação, né, gráfica, né, do átomo, né, que era um pudim de passas, ele tinha várias características, né, que esse átomo, para Thomson, ele seria uma esfera, tinha o formato de uma esfera, e essa esfera, ela teria uma massa positiva, beleza? E que mais? E no meio dessa esfera teriam vários pontinhos, né? Várias uvas passas, né? Que eram o que eles comiam na época. E essas uvas passas, né? Numa visão atômica, né? Com um átomo, seriam o que? Seriam os elétrons, né? As subpartículas negativas do átomo. Beleza? Que mais? Mais umas características importantes, que o átomo para Thomson seria divisível e maciço. Beleza? Calma aí, um segundo. Maciço. Então, essas eram as características. Para Thomson, o átomo seria parecido com uma pudim de passas, onde a massa teria o formato de esfera, com massa positiva, né? Não confunda a massa do pudim com a massa do átomo, tá? E ele possuía várias uvas passas, né? Que no átomo seriam o que? Seriam os elétrons, beleza? E esse átomo ele seria maciço, ou seja, bate no outro, não acontece nada, beleza? Um não ultrapassa o outro, não. Eles só se rebatem. Beleza? Então, isso era o que eles acreditavam, né? Então, com esses conhecimentos que eles tinham na época, Rutherford fez experimentos para realmente ver se estava tudo certo, né? Então, ele fez esse experimento aqui que é parecido com o do que o Rutherford fez para descobrir os elétrons, né? E a divisibilidade do átomo, beleza? Onde aqui, o que ele fez? Ele pegou uma caixa de chumbo, beleza? O chumbo, que é um material bem rígido, bem resistente, bem macio, e um isolante, né? Como um todo. E ele usou esse material para quê? Para isolar o semimetal aqui, ó, o polônio, tá? E qual é a principal característica do polônio? Por causa que esse polônio, ele emite uma radiação alfa, beleza? Uma radiação alfa. Aí, para não confundir a cabeça de ninguém, o que é uma radiação alfa? O mais importante, a radiação alfa, ela possui uma carga elétrica positiva de mais 2. E essa radiação, ela essa partícula, né, alfa, ela é muito resistente, muito rígida, bem maciça, seguindo as regras desse modelo atômico aqui, né, do de Thomson. Beleza, aí então tinha essa caixa que estava segurando essa radiação. O que o Rutherford fez? Ele fez um buraquinho nessa caixa para quê? Para essa radiação sair. E ele colocou uma lâmina de ouro bem fina. Bem fina. Ela era parecida com um papel alumínio, era a mesma grossura. Um papel alumínio, só que de ouro, né? E o que ele pensou que ia acontecer, né? Vendo de uma forma microscópica, né? Quando ele jogou isso aqui, como os átomos, eles são todos maciços, rígidos, né? Rígidos. O que ele pensou que ia acontecer com base nesse conhecimento?
Ele pensou assim, se os átomos eles são todos bolinhas, esferas rígidas, né? Então vendo no microscópio, né, como que eles imaginam que ia acontecer? Se os átomos são várias bolinhas, né, várias esferas, né? Para Thomson e Dalton, seria mais ou menos assim, né? Várias e várias bolinhas colidindo uma na outra. Minha irmã gritou que nem uma topeira, eu não entendi nada. Ela continua gritando, né? Mas os átomos, o que que eles eram? Eram várias e várias bolinhas. Bolinhas bem pequenas, né? Esferas. E o que que ele pensou que iria acontecer? Eles pensaram assim, eles são esferas rígidas e maciças, né? Esferas rígidas e maciças, só. Quando essa radiação bater, então tá vindo aqui a radiação alfa, né? A radiação alfa. Quando ela bater aqui, ó, se é rígido com rígido, ó, vai rebater, um não vai atravessar o outro, né? Então, na visão do Thomson, era isso que era para acontecer, beleza? Essa era a ideia, né? Esse era o previsto, né? Que eles estavam esperando, né? E o quê? Que quando essa parte, a radiação alfa batesse na lâmina de ouro, ó, ela voltasse assim, beleza? Aí quando voltasse, ia bater nisso aqui, né? Esse negócio aqui em volta, que é o quê? É um filme fotográfico, né? Que quando essa radiação batia no filme, fazia um pontinho assim. Um pontinho assim, quando essa radiação batia. Assim eles conseguiriam ver, né? O resultado final, né? Porque eles não conseguiriam ver assim, sem acabar batendo essa radiação neles e causando alguma coisa prejudicial, beleza? Então, o que aconteceu aqui nesse experimento, né? Eles estavam esperando que isso acontecesse, que vai aparecer vários pontinhos aqui quando rebatessem, né? Só que para surpresa de todo mundo, o que aconteceu? Essa radiação, ó, ela teve várias variações, onde uma, né, eu tô supondo aqui, mas é mais ou menos isso que aconteceu, ó. Uma passou reto, sem nenhuma variação, outra foi para cima, outra para baixo, e de umas 10 dessas, apenas uma que aconteceu como eu escrevi uma. Aqui, ó, que já tá feito assim, ó, o jeito que eles conseguiam. Ou seja, foi muito pequeno a taxa do esperado, beleza? Como eles haviam esperado. Então, a que conclusão o meu cachorro desgraçado. Então, a que conclusão o Rutherford chegou? Se essa radiação, que é feita de partícula alfa, um material positivo, rígido, né, que vocês já entenderam, ele em teoria tinha que bater aqui nesses átomos, né, esses aglomerados de átomos de ouro. Quando eles colidissem aqui, era para rebater, porque os átomos eles eram totalmente maciços. Presta atenção, totalmente maciços. E aí que tá o erro. Se os átomos eles passaram aqui, ó, se essa radiação ela passou aqui, né, de forma que não houve variação, ou quando teve foi muito pouca, o que ele pensou? O átomo, ele não é totalmente maciço, porque se ele fosse, ó, como dizia o Thomson e Dalton, ia acontecer isso aqui. Mas ele percebeu que aconteceu, mas muito pouco. Então o que ele falou? Cara, isso aqui é real. Só que a parte que é maciço é real. Só que o átomo, o que ele pensou? Ele não é completamente maciço. Tem uma parte do átomo bem pequena que é totalmente maciça. É tão maciça, tão rígida, por causa que ele acumula toda a massa do átomo. E ele é bem pequeno. E por que aconteceu essa variação também? Mais um motivo que levanta isso. Porque você lembra daquelas ideias que os iguais se repelem e os opostos se atraem? Então, como ele chegou a essa conclusão também, ó, que o núcleo, né, que era esse aglomerado, essa parte onde ficava tudo isso junto, né, é o núcleo, ele era positivo, beleza? Essa parte bem pequena, maciça, rígida, ele era positivo. Por quê? Porque você lembra que a carga elétrica da variação alfa, né? Quer dizer, variação alfa não. A partícula alfa, ela é positiva. Então, se os iguais se repelem, quando essa radiação colidiu e fez aqui,
essa massa, né, esse núcleo, ele também era positivo, né? Então, ó, já são várias características que a gente vê em relação ao núcleo, beleza? Mas se tem o núcleo, né, e o núcleo é totalmente positivo, quer dizer que lá não tem elétrons, porque lembrando que a carga elétrica do átomo, ela é neutra, né? Porque possui uma massa positiva e tem vários pedacinhos negativos, né? Logo é neutro, né? Se fosse apenas positivo, seria uma carga positiva. E se fosse apenas negativo, seria negativo, né? E não existe átomo que seja positivo ou negativo. Ele sempre é neutro, beleza? Porque senão deixa de ser um átomo e é outra coisa. Beleza? Que a gente vai ver depois. Então, ele chegou a essa conclusão. E onde é que foi parar os elétrons, né? Porque os elétrons, eles não deixaram de existir. Os elétrons ainda estão ali. Só que eles não se encontram no núcleo. Por quê? Porque o núcleo é a parte esférica, bem pequena, que é maciça, rígida e com carga elétrica positiva. Beleza? Tem carga elétrica positiva, não é neutro, ou seja, não tem elétrons para neutralizar a positividade, né? A carga elétrica positiva do núcleo. Logo, ele chegou à conclusão que como há espaços vazios entre o núcleo, né? Deixa eu desenhar um núcleo. O núcleo seria assim, então. Uma bolinha bem pequenininha, que é maciça, rígida, com carga positiva. Meu cachorro não cala a boca, mano. Então, em volta desse átomo, né, teria outra parte que ele nomeou de eletrosfera, né, em volta do núcleo, perdão. E nessa eletrosfera é onde correriam os elétrons. Beleza? Então estaria aqui o núcleo, beleza? Em volta dele teria a eletrosfera. Que são o que? Essas trajetórias circulares. Importante você saber que é circular, porque o fato de ser circular é errado, tá? Mas isso aqui é coisa de física, né? Porque dizem que quando uma substância com carga elétrica negativa gira em volta de uma positiva, ó, a tendência, ó, isso aqui é a positiva, essa linhazinha é a positiva. Fica girando, a tendência, ó, é encontrar. Logo, então, um encontrar o outro, é por isso que essa ideia de circular é errada, mas faz parte do modelo atômico de Rutherford. Logo, isso é certo para Rutherford. Então, se te perguntarem se para Rutherford a eletrosfera ela seguia trajetórias, tinha eles tinham órbitas, né? Porque eles giravam em órbita. Os elétrons eles giram em órbita do núcleo, né? Seguindo essa trajetória. Se falarem que for uma trajetória elíptica, tá errado. Porque é para Rutherford. Para Rutherford, ela é circular e não elíptica. Beleza? Então, o modelo atômico de Dalton era esse. E ele foi assimilado ao sistema interplanetário, né? O sistema planetário, onde o Sol é o núcleo de tudo e em volta dele giram os planetas, né? Então, deixa eu apagar aqui para a gente anotar essas características, né, do átomo e fazer o que? A diferença dele com o modelo atômico antigo. Para quê? Para a gente pegar os principais pontos do modelo atômico de quem? De Rutherford. Beleza? Nossa, falei meio esquisito agora, né? Meio esquisito agora. Então, para Rutherford, como é que era o átomo? O átomo para Rutherford, ele seria dividido em duas partes. O núcleo e a eletrosfera. Beleza? Então eu vou deixar separado aqui, ó. O núcleo. Então são as características do núcleo e da eletrosfera. Beleza? Então, o núcleo, o que tem dentro do núcleo, né? O que é o núcleo? O núcleo, ele seria uma esfera. Ele continuaria sendo uma esfera. Uma esfera com massa positiva. Olha, acaba que é quase a mesma coisa, só que, né, ele muda algumas coisas, né? Carga positiva. Só que nessa esfera não teriam subpartículas os elétrons, né? Enquanto aqui teria os elétrons, aqui não. Aqui acumularia toda a massa do átomo, beleza? Toda a massa do átomo se encontra no núcleo. Por quê? Porque a massa do elétron é irrelevante. Se tu for pegar e calcular a massa do elétron,
dá mais ou menos 9,8 vezes 10 a 39, beleza? Elevado a 39, né? Em notação científica, se tu for escrever, você passa meia hora falando só zero. Então acaba que é irrelevante, né? E o que mais? Essa esfera, né? O núcleo, ele é maciço. Maciço e rígido. Beleza? E a eletrosfera? Quais são as características da eletrosfera? Deixa eu colocar aqui em cima. Eletrosfera. Esfera. E aqui em cima, núcleo. Beleza? Então, quais são as características da eletrosfera? Ela possui trajetórias. Tá certo, não sei porque eu mexi. Circulares, por onde passam os elétrons. Beleza? Então, qual é a principal diferença, os pontos chaves que Rutherford conseguiu aplicar sobre a teoria antiga de Thomson, né? O que Rutherford falaria para Thomson se tivesse um na cara do outro, né? Ele falaria assim: ô cachorro, filha da mãe. Meu cachorro entrou aqui no meio do meu quarto, foi mal. Então o que Rutherford falaria para Thomson? O átomo, ele não seria apenas uma esfera. Ele até seria, porém, ele seria dividido em duas partes: o núcleo e a eletrosfera, onde o núcleo ele acumularia praticamente toda a massa do átomo. Por que eu falo praticamente? Por causa daquilo que eu falei, que a massa do elétron é praticamente insignificante, por isso que a gente nem conta, beleza? E essa parte seria maciça, só que ela seria o que? Eu esqueci de colocar. Ela seria bem pequena. O núcleo, ele seria bem pequeno, né? Ele é bem pequeno, então seria, um pedacinho, só que esse pedacinho, ele acumula toda a massa do átomo, beleza? E ele é maciço, rígido, ou seja, se um colide, ele rebate, beleza? Ele seria positivo, beleza? Com essa massa positiva, não confunda com próton, ele não sabia ainda o que era próton. Beleza? E a outra parte, né, que seria a divisão do átomo para Rutherford seria a eletrosfera. Que, olha aqui, é só uma coisa que você tem que saber, que a eletrosfera são o quê? São trajetórias circulares onde passam os elétrons, onde os elétrons orbitam, né? Orbitam os elétrons. Beleza? Aí você lembra daquela coisa que eu fiz lá de se ver no microscópio como é que acontecia isso aqui para Thomson, né? Como é que ele achava que ia acontecer? Que são várias bolinhas aqui e tá? Aí quando isso aqui passasse, ia voltar. Beleza? Para Rutherford, vendo em seu ponto de vista, que é o que realmente aconteceu, o que tinha acontecido se tu fosse ver no microscópio, o que realmente aconteceu, né? Que foi o que Rutherford descobriu. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, que isso aqui não é tão importante, que é o modelo atômico antigo, né? O que aconteceu? Tinham vários átomos, né? E para Rutherford, os átomos eram assim. Era assim. Vou desenhar só 3 porque não é tão fácil de fazer. Então eram assim os átomos para Rutherford. Beleza? Isso aqui seria o que? Seria a lâmina de ouro. Deixa eu fazer um mais pertinho aqui para não ficar muito distante, né? Então isso aqui, seria a lâmina de ouro, beleza? Isso aqui seria essa lâmina de ouro aqui. Aí quando a radiação alfa viesse em direção, deixa eu só separar aqui para não confundir, quando a radiação alfa viesse em direção a lâmina de ouro, o que ia acontecer se fosse ver no microscópio, ele ia vir aqui, tal. Aí quando, ele passava assim reto, sem nenhuma variação, ele passava por esses espaços vazios, que são a eletrosfera, beleza?
Então, ó, não acontecia variação. Por quê? Porque não colidiu com nada maciço como a partícula alfa é. Beleza? É esse aqui que foi pra cima. O que aconteceu? Ele tava indo, ó. Aí ele bateu aqui e acabou que teve uma variação assim. Beleza? Então ele tava indo, tava seguindo essa trajetória. Aí quando bateu aqui, aconteceu uma variação que ele foi pra cima. Beleza? Aí teve uma outra, ó, que foi pra baixo. O que aconteceu? Ela tava vindo aqui, bateu aqui, ó, e foi pra baixo. Beleza? E essa aqui que voltou, o que aconteceu? Ó? Deixa eu apagar aqui pra não confundir. O que aconteceu? Ela tava indo aqui, ó. Ela bateu de cara com o núcleo. Ó, e voltou. Beleza? E é por isso, ó, como o núcleo é muito pequeno, é por isso que pouquíssimas dessas radiações voltaram. Beleza? Então assim a gente consegue compreender como aconteceu esse experimento, né? Que é o experimento da lâmina de ouro, né? E compreender um pouco melhor o que é o átomo. Como que é o átomo, beleza? Mas só lembrando que eu não sou nenhum professor, não tenho nada falando que eu posso dar aula. Eu só faço isso porque eu gosto realmente de explicar, de falar. E que eu quero ajudar a minha turma a não ficar para trás, porque a plataforma tá deixando a desejar. A gente entra um tempão para ir, dá vontade de largar tudo, mas não pode, né? Porque é só estudando que a gente vai conseguir ser alguém, pelo menos a maioria das vezes, né? E eu só quero ajudar, é por isso que eu faço, beleza? Então, amanhã eu vou ver se eu coloco o próximo vídeo. Eu quero que vocês falem mais coisas para eu ajudar vocês, porque é por isso que eu tô fazendo isso. E é isso, valeu!